Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do teorema do confronto e vamos fazer alguns exemplos básicos para calcular alguns limites em que o teorema do confronto é uma ótima ferramenta para resolver. Então vamos começar só a explicar a ideia, é bem parecida com a parte do cálculo e os resultados, mas são sequências, vamos dizer, admite um pouco mais de flexibilidade na hora de trabalhar. Então vamos considerar essa sequência AN, BN, CN, sequências tais que limite do AN é igual ao limite do CN, que é igual a L. Então, se esses dois limites, isso aqui vai para L e isso aqui vai para L, então o do meio também vai para L. Esse é o teorema, esse é o resultado, ou seja, o limite existe e vai para L. Então, como eu disse, vamos fazer alguns exemplos só para a gente entender um pouco o que está acontecendo. E no primeiro exemplo eu vou, vamos dizer, usar a letra BN só para a gente iniciar. Normalmente eu vou chamar de AN e a gente se vira para achar as sequências comparadoras. Então, quando nós temos menos 1 elevado a n dividido por n, a gente não tem, vamos dizer, o menos 1 elevado a n é uma sequência que diverge, mas isso aqui está dividido por n. É como se fosse limitada vezes algo que vai para zero, então vai para zero. Só que o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o teorema do confronto e o que a gente vai pegar é aqui, ó. Repara que isso aqui sempre vai acontecer. Para todo n maior ou igual a 1. Independente. Por exemplo, se eu trocar n por igual a 1, olha, se eu trocar n por igual a 1, vai ficar menos 1. É igual a B1, que é menor que 1. Se eu trocar por n igual a 2, vai ficar 1 meio. B2 é igual a 1 meio, mas é estritamente maior que menos meio. Então, ou seja, eu peguei sempre a parte negativa e a parte positiva e eu sei que o Bn tem que estar dentro desses dois valores. Então, repara que esse limite aqui vai para zero. Esse limite aqui vai para zero. Então, só para efeito de conta, esse aqui é o nosso AN e esse aqui é o nosso CN desse teorema. Então, pelo teorema do confronto, eu esqueci de botar um pelo aqui, temos limite de Bn igual a zero. Essa é a ideia, é achar as funções comparadoras. Bom, vamos fazer um segundo exemplo. Eu acho que isso aqui, 1 sobre n fatorial. Só apareceu um n fatorial. Bom, eu acho que é intuitivamente claro que 1 sobre n fatorial tem que ir para zero, porque 1 sobre n vai para zero. Uma das maneiras de fazer, se vocês olharem a aula anterior a essa, que é de subsequências, a gente poderia definir Bn igual a AA. Eu posso definir Bn igual a 1 sobre n, e nós temos que AN é igual a Bn fatorial, tá? Ou seja, trocar o AN por Bn fatorial, ou seja, é exatamente essa expressão. E como esse limite aqui vai para zero, isso aqui, o AN é uma subsequência de Bn, porque o n fatorial que está trabalhando, isso aqui então só pode ir para zero. Isso aqui é um jeito de fazer, mas não é o jeito que eu quero fazer nessa aula. O jeito que eu quero fazer na aula é o seguinte. A gente pode usar essa desigualdade aqui, ó. Eu sei que n é menor ou igual a n fatorial. Então, o que significa que se eu passar o n dividindo e o n fatorial dividindo, isso aqui implica que 1 sobre n fatorial é menor ou igual a 1 sobre n. Isso aqui para todo n maior ou igual a 1. Então, se 1 sobre n fatorial é menor ou igual a 1 sobre n, então olha só, novamente, o truque é considerar a função constante zero. Posso botar zero menor que isso, menor que 1 menor ou igual a 1 sobre n. Isso aqui sempre é verdade, mas só para ficar com o enunciado do teorema, pode colocar menor ou igual. Se um número é menor que o outro, na verdade ele também é menor ou igual ao outro. Tanto faz. Então, o que acontece é que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, pelo teorema do confronto, pelo TFC, teorema do confronto, na verdade, limite de 1 sobre n fatorial é igual a zero. Ah, está resolvido. Então, professor, eu teria que fazer isso aqui tudo para provar 1 sobre n fatorial? Não é óbvio que vai para zero?
É óbvio, pode botar já que vai para zero. É só para fazer um exemplo, vamos dizer, mais simples para entendermos como que funciona. Bom, vou então sair um pouco dos exemplos simples e vamos para um exemplo um pouquinho mais interessante. Então, considera n igual a raiz enésima de 2 elevado a n mais 3 elevado a n. Se olhar as aulas anteriores, é comum a gente atacar o problema, já acho que fica bem visível, a gente atacar o problema com f de x igual a 2 elevado a x mais 3 elevado a x e tudo isso elevado a 1 sobre x. Seria o primeiro ataque e depois se vira para calcular o limite disso, com regra de L'Hopital, botar o exponencial, etc. Bem, eu espero que fique claro, razoavelmente claro para vocês que é complicado. Fazer isso vai dar muito trabalho. Então, o que a gente faz? Então, o truque, primeiro, para a gente achar quem a gente vai comparar, no fundo, é o seguinte. Está vendo esse 2 elevado a n, 3 elevado a n? Eu vou botar o 3 elevado a n em evidência, o termo, vamos dizer, entre aspas, de maior grau em evidência. É uma técnica de limite. Bota o termo de maior grau em evidência e tentamos majorar, já que o n está tendendo a infinito. Então, repara, o an ele vai ser igual a quem? Eu vou colocar o 3 elevado a n em evidência. Então, quando eu coloco 3 elevado a n, então isso aqui vai ficar... Eu tenho que dividir o primeiro termo por 3 elevado a n e tenho que dividir o segundo termo por 3 elevado a n. Está aqui. Essa expressão aqui dentro é igual a essa, só que tudo dentro da raiz enésima. Só que a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas, né? Ou seja, a gente tem essa fórmula aqui. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Porque é potenciação, produto de potências que tem o mesmo expoente. Então a gente pode separar a multiplicação. Então o que eu quero dizer com isso? Isso aqui tudo é igual a raiz enésima de 3 elevado a n, é 3, vezes raiz enésima de 2 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Então agora repara o seguinte. Então o 3 está aqui, está ótimo. Esse número aqui é menor que 1. 2 elevado a n dividido por 3 elevado a n é sempre menor que 1. Então essa expressão toda aqui é menor que 2. Tá? Essa parte aqui interna. Raiz enésima de 2 vai para 1. Essa é a ideia. Então, olha só. O que eu estou querendo dizer é que esse limite aqui todo, ele vai para 3. Então, vamos escrever isso. Então, repara que o que a gente vai fazer? 3, ele será menor ou igual a n. Tá? Por quê? Porque isso aqui é 3 vezes algum número maior que 1. Tá? É 1 mais algum tantinho e tirou a raiz enésima. Isso aqui, ó, essa expressão aqui é maior ou igual a 1. Então, 3 é menor ou igual a n. E isso aqui é menor ou igual a, como que é? 3 vezes raiz enésima de 2. Esse que é o truque. Por exemplo, então o que está acontecendo é que, como que eu vou dizer? 1 é menor ou igual a 2 elevado a n dividido por 3 elevado a n mais 1. E isso aqui é menor ou igual a 2. Isso que eu estou dizendo. Isso aqui é sempre menor que 1, mais 1, 2, etc. Então, o que está acontecendo é, por isso que eu falei algumas vezes, em uma outra aula que eu destaquei, ó, eu sei quanto esse limite vai. Esse limite raiz enésima de um número constante vai para 1. Então, o que eu estou dizendo é que esse limite aqui vai para 3, esse limite aqui vai para 3. Então, pelo teorema do confronto, então, vamos lá, pelo teorema do confronto, eu tenho que limite de AN é igual a 3. Então, repara, o que a gente teve que fazer? Misturar um pouco as técnicas para resolver o problema. Então, algumas vezes, botar o termo de maior grau em evidência é uma boa dica para se pensar, que evita muita conta e simplifica bastante ideias. E a outra é isso aqui, saber que é 1. É olhar, visualizar essa raiz enésima de 2. Como faz isso? Com exercícios. Não tem muito jeito de fazer. Mas eu acho um exercício bem interessante e foi essas ideias que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado.